Foi uma manhã como qualquer outra na pequena cidade de Floresta Verde, um lugar onde o tempo parecia se estender lentamente, onde as ruas eram silenciosas e onde as pessoas conheciam todos os seus vizinhos. Os cafés e restaurantes estavam sempre repletos de rostos conhecidos, mas hoje iria acontecer algo que mudaria para sempre a dinâmica deste lugar tranquilo. Amina trabalhava como caixa em um popular café local. Ela era uma mulher negra na casa dos 30, sorridente e enérgica, com cabelos naturalmente crespos que usava em um coque. Ela cresceu neste bairro, nesta cidade, e sabia que cada dia era uma mistura de sorrisos calorosos e olhares de desaprovação. Mas isso não o afetou mais. Amina estava acostumada a julgamentos precipitados, microagressões e comentários racistas mal disfarçados. Ela aprendeu a ignorá-los e a se concentrar no que realmente importava: seu trabalho, sua família e seus sonhos de um futuro melhor. Naquela manhã, enquanto atendia os clientes com sua graça e calma habituais, Margarida, uma mulher branca de 60 anos, entrou no refeitório. Sua aparência imponente, suas roupas de grife e o ar de superioridade que exibia traíam uma mulher acostumada à autoridade e ao respeito, pelo menos por parte daqueles que ela considerava inferiores. Margarete não era uma estranha aqui, ela vinha regularmente, mas sempre com essa atitude fria, distante e muitas vezes condescendente. Margarete entrou no refeitório, seu olhar examinando o lugar com uma indiferença quase palpável. A atmosfera era um pouco barulhenta, repleta de tilintar de xícaras e conversas murmuradas. Amina estava atrás do balcão, uma caixa calma e serena, com mãos hábeis preparando os cafés com silenciosa precisão. Ela estava acostumada com esse tipo de manhã, onde rostos familiares e ordens repetitivas apareciam um após o outro. Mas Margaret era diferente. Margarete se aproximou do balcão, seu andar rígido, seu ar altivo evidente em cada movimento. Ela ergueu uma sobrancelha ao ver Amina, sem realmente olhar para ela. Seu olhar se concentrou no cardápio, como se ainda hesitasse entre as opções, embora já soubesse exatamente o que queria. Ela havia se preparado para esse encontro, para a indiferença de uma garçonete que, na sua opinião, nem merecia atenção de verdade. Margarida, um café preto, sem açúcar e sem leite. Sua voz era seca, quase afiada, como uma controle para uma máquina. Ela não olhou para Amina nenhuma vez. Segundo, como se a sua mera presença atrás do balcão nem merecia uma troca humana. Amina assentiu gentilmente, sem demonstrar a menor emoção. Seu sorriso era educado, embora leve. Ela sabia exatamente como funcionava esse tipo de cliente, como esperava ser atendido sem esperar nada em troca. Mas hoje ela não tinha intenção de deixar a frieza de Margarete passar sem comentários. Amina se concentrou em fazer o café, o som da máquina de café expresso ecoando pelo espaço fechado. Ela cortou o café e serviu com precisão, tomando cuidado para deixar o líquido escorrer lentamente até atingir a temperatura ideal. Ela executou cada gesto com uma certa serenidade, quase uma forma de meditação, como que para contrariar a brutalidade do pedido. Quando o café ficou pronto, Amina colocou-o cuidadosamente sobre o balcão, esperando que Margarete viesse buscá-lo. Ela sabia que seria um momento como qualquer outro, mas algo no ar lhe dizia que desta vez as coisas seriam diferentes. Margarete se aproximou do balcão sem olhar para Amina, estendendo a mão para pegar seu café. Mas antes de se virar, ela soltou um comentário frio, apenas um sussurro, mas alto o suficiente para ela ouvir. Margarida, espero que este café seja tão preto quanto sua pele. O silêncio caiu imediatamente no refeitório. Foi como se o tempo tivesse parado. Os poucos clientes presentes ergueram os olhos, chocados com a crueldade do comentário. O barulho da xícara cessou, as conversas cessaram instantaneamente. Todas as pessoas, mesmo aquelas que não ouviram o comentário, sentiram o peso da atmosfera. Amina ficou parada por uma fração de segundo, com o olhar fixo em Margarete. Havia uma intensidade calma em seus olhos, um autocontrole que contrastava com a violência das palavras que acabavam de ser lançadas contra ela. Ela respirou fundo e, com uma calma quase sobrenatural, respondeu, num tom comedido, mas firme. Amém. Sabe, senhora, respeito não custa nada, mas aparentemente é algo que você precisa difícil oferecer a você. As palavras de Amina ressoaram como um trovão no silêncio do refeitório. O efeito foi imediato. Margarete, que acreditava que o seu comentário passaria despercebido, viu-se confrontada com o impensável. Uma caixa negra,
uma mulher de quem ela pensava que poderia se desfazer, acabará de responder-lhe não apenas com dignidade, mas com uma sabedoria que a atingiu diretamente no coração. Amina olhou nos olhos de Margarete, sem raiva, mas com uma intensidade calma que a perturbou. Ela continuou, sem se deixar levar pela emoção, mas com tranquila convicção. Amém. Talvez você devesse tente ver além da aparência. Por trás de cada sorriso, há uma história. Por trás de cada rosto, uma vida que merece ser respeitado. Mas acho que é mais fácil julgar do que aprender, certo? As palavras de Amina flutuaram no ar como uma brisa suave, mas penetrante. Os olhos dos clientes lentamente se voltaram para Margarete, cujo rosto imediatamente ficou vermelho. Ela se sentiu desestabilizada, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Os murmúrios de outros clientes começaram a aumentar, vozes baixas mas cheias de aprovação, sinais sutis de solidariedade para com Amina. Margarete, que nunca havia experimentado esse tipo de confronto, viu-se presa na própria arrogância. Ela acreditava que seus privilégios a protegeriam de qualquer questionamento. Mas aqui, neste pequeno café, as regras eram diferentes. As palavras ficaram presas em sua garganta. Ela tentou responder, mas nenhum som saiu. Ela sabia que não havia nada a dizer. Cada tentativa de justificação parecia vazia, insuficiente, fez-se a simplicidade da verdade de Amina. Ela desviou o olhar, tentando esconder sua vergonha. Naquele momento, um jovem, vestido com camisa corporativa e sentado no fundo da sala, levantou-se. Aproximou-se do balcão e, num tom calmo mas firme, apoiou as palavras de Amina. Jovem, não cabe a nós desculpe pela cor da nossa pele. E se isso te incomoda, você está livre para sair. O olhar de Margarete fixou-se nele e depois em Amina. O apoio do jovem, assim como os murmúrios dos demais clientes, a deixaram sem palavras. Margarete sentiu-se completamente isolada, como uma estranha num lugar que não queria mais a sua atitude. A verdade, brutal e clara, atingiu-a. Ela havia perdido, mas mais do que isso, havia perdido algo muito mais precioso, o seu próprio respeito e o dos outros. Margarete encolheu os ombros, baixou a cabeça e girou nos calcanhares. O barulho de seus calcanhares ecoou no refeitório, como o eco final de sua derrota. Ela saiu do local, levando consigo o pesado sentimento de humilhação. Um pesado silêncio seguiu-se à sua partida. Mas aos poucos os clientes começaram a relaxar, os sorrisos multiplicaram-se, as trocas entre eles tornaram-se mais animadas. Amina voltou à sua tarefa, calma como sempre. Ela não só restaurou a dignidade à sua própria comunidade, mas mostrou a todos, sem gritos, sem raiva, que respeito e dignidade eram coisas que deveriam ser concedidas a todos, sem exceção. Os olhares dos clientes, cheios de respeito e gratidão, caíram sobre ela. Amina deu mais do que uma simples resposta. Ela plantou uma semente de mudança nas mentes de todos que testemunharam este momento. No dia seguinte, exatamente à mesma hora, Margarete entrou pela porta do café. Desta vez, seus passos foram mais lentos, hesitantes, como se cada movimento estivesse pesado com a sombra do dia anterior. Seu olhar fugiu, procurando algo para olhar, mas evitando cuidadosamente encontrar o de Amina. Ela caminhou timidamente em direção ao balcão, com os olhos baixos, incapaz de suportar a tensão no ar, como se a mera presença de Amina a estivesse forçando a uma introspecção que ela não pretendia fazer antes. Ela parou bem em frente ao balcão, com as mãos apertadas em volta da bolsa, como se esse pequeno gesto pudesse ajudar a protegê-la da intensidade da situação. Amina ergueu lentamente os olhos, seu olhar calmo e penetrante. Era um sorriso gentil, mas imbuído de uma serenidade que não deixava espaço para a raiva. Foi um sorriso sem animosidade, mas cheio de sabedoria. Amina esperou pacientemente, observando a mulher que estava ali, visivelmente vulnerável. Ela sabia que esse momento era importante. Um momento de transformação, para ambos. Margarete, com o corpo tenso de vergonha, finalmente quebrou o silêncio com a voz trêmula. Ela falou quase num sussurro, como se procurasse palavras que não saíam, uma confissão difícil que ela nunca havia feito a ninguém. Margarida, eu vim pedir desculpas. Você estava certo. Eu não sei por que fiz isso. Esse não foi justo. Sua voz falhou ligeiramente no final, como a de uma criança apanhada em culpa,
ou talvez como alguém que de repente percebe o peso de suas ações. Seus olhos, geralmente frios e indiferentes, procuravam desesperadamente por um sinal de aceitação. Amina olhou para ela por um momento, seus olhos buscando perceber as profundezas desta mulher que, ainda ontem, lhe infligiu uma cruel humilhação. Ela viu lutar contra a própria vergonha, a consciência de seu erro aparecendo gradualmente em seu rosto. Foi ali, nesse momento de vulnerabilidade, que Amina sentiu algo mudar. Uma pequena abertura na concha de Margarete, um início de reflexão. Amina deixou-a falar, sem interromper, mas ela não respondeu de imediato. Ela sentiu o peso do momento, a intensidade do momento. Ela sabia que cabia a Margarete trilhar esse caminho, enfrentar o que ela havia dito e, mais importante, o que ela havia sido. Mas Amina não estava ali para julgar, nem para menosprezar. Ela escolheu as palavras com cuidado, uma sabedoria silenciosa guiando sua resposta. Amém. Às vezes você só precisa abrir os olhos e ver as pessoas como elas realmente são, e não por o que queremos que eles sejam. Mas você não precisa desculpar-se. Não cabe a mim te perdoar, mas depende de você para perdoar a si mesmo. As palavras de Amina, simples mas profundas, penetraram na mente de Margarete. Ela sentiu uma estranha mistura de humildade e gratidão. Ela nunca tinha ouvido tal resposta ao seu próprio erro. Ela esperava raiva, indiferença fria, talvez até vingança verbal. Mas não. O que ela recebeu foi um convite à redenção, uma mão estendida, não para julgá-la, mas para lhe oferecer a oportunidade de se compreender e de se transformar. Margarete sentiu-se inquieta, perdida num turbilhão de emoções conflitantes. Ela sentiu lentamente, incapaz de formar as palavras necessárias para expressar plenamente o que sentia. Havia um peso em seu peito, um sentimento de humildade que ela não sentia há muito tempo. Era como se Amina tivesse quebrado algo dentro dela, algo rígido e frio, moldado por anos de preconceito e julgamentos precipitados. Ela não era mais a mesma. Ela sabia que este encontro tinha mudado a sua perspectiva, que algo tinha sido desbloqueado dentro dela. Margarete virou-se ligeiramente, mas em vez de se afastar como estava acostumada a fazer, ficou ali parada, como se estivesse suspensa no tempo. Ela ainda não sabia o que faria quando percebesse isso, mas sabia de uma coisa: não poderia simplesmente partir como se nada tivesse acontecido. Ela acabará de vivenciar uma lição que nunca imaginou neste café. A partir desse dia, Margarete tornou-se uma cliente regular, mas não a mesma de antes. Ela não estava mais distante, arrogante ou condescendente. Todas as manhãs ela vinha, cada vez um pouco mais humilde, e Amina cumprimentava com um sorriso sincero, como se cada café fosse uma oportunidade para Margarete se redefinir. Não foi fácil, claro. Houve dias em que os velhos hábitos de Margarete apareceram, quando ela ainda tropeçava nos reflexos. Mas aos poucos ela foi se tornando mais atenta, mais respeitosa, mais consciente da forma como tratava os outros. Ela aprendeu, de uma forma brutal mas necessária, que os julgamentos precipitados e o racismo só levam ao isolamento e ao sofrimento. E às vezes eram aqueles que subestimamos, aqueles que reduzíamos a simples garçons ou caixas, que tinham que nos ensinar as maiores lições. Amina, por sua vez, percebeu que seu papel não se limitava a servir café e receber pedidos. Não, seu papel era muito mais amplo. Ela semeou sementes de respeito e humanidade onde o racismo, a intolerância e o preconceito criaram raízes. Cada sorriso, cada palavra de apoio foi uma pequena vitória contra a ignorância, uma forma de lembrar que por trás de cada rosto, de cada sorriso, havia uma vida que merecia ser respeitada. Ela não tinha acabado de trocar um cliente naquele dia. Ela, sem saber, plantou uma semente no coração de alguém que, com o tempo, poderia ver o mundo de forma diferente. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente.